Eu sou o Índio e nós somos o Projeto UFO, em busca do desconhecido. O caso Guyancourt, França, 1950. Este foi um interessante caso de pouso de um disco voador nas proximidades de Paris, capital da França, e o mais incrível, houve contato com os tripulantes do OVNI. Pois bem, em 24 de julho de 1950, um OVNI aterrissou na localidade de Guyancourt, a 20 quilômetros de Paris, e teve como protagonista o senhor Claude Blondeau, que na época era proprietário de um bar chamado Escadrille, que ficava neste vilarejo de Guyancourt. Eis o relato do senhor Claude Blondeau, abre aspas. No dia 23 ou 24 de julho de 1950, por volta das 11 horas da noite, resolvi fazer uma pequena caminhada, pouco antes de me deitar. Estava precisamente contemplando um céu todo estrelado sobre um campo de aviação nos arredores de Paris, em Guyancourt, onde me vi isolado, a mais de 1 quilômetro de casa, quando, de repente, ouvi um barulho de vento. Primeiro pensei que se tratasse de um trem que passava a cerca de 4 quilômetros em linha reta do local em que me encontrava. Alguns segundos depois, virando-me, avistei, a cerca de 100 metros de mim, na penumbra, duas formas cinzentas, duas máquinas perfeitamente redondas, assemelhando-se a dois enormes pratos côncavos, e numa fração de segundos, um dos objetos se moveu para mais perto do outro. Tinham aproximadamente 5 metros de diâmetro por 1,70 m de altura a partir do seu eixo. Todo o seu contorno era vitrificado e possuía umas espécies de vigias retangulares. Na face inferior de cada um destes discos se abriu uma porta ovoide muito espessa, de aproximadamente 40 centímetros. De cada OVNI vi descer um homem. Estes pilotos mediam cerca de 1,70 m de altura cada um. Penso que tinham cabelos castanhos. Devo lembrar-lhes que era completamente noite, correto? Vestiam um traje de voo, não sei bem ao certo se era marrom ou azul marinho. Estava meio escuro no local. Estes homens se moveram para uma das máquinas e, pelo que pude notar, colocaram de volta no lugar uma espécie de lâmina que, aparentemente, havia se desprendido de uma base que me parecia ser de borracha. Partindo do eixo superior da nave, estavam dispostas várias destas lâminas, que desciam até as bordas e eram espaçadas entre si de 20 em 20 centímetros aproximadamente. Os dois pilotos efetuaram este trabalho, ou esta reparação, sem nenhum revestimento nas mãos e sem a ajuda de nenhuma ferramenta. Apesar da minha emoção, aproximei-me mais deles. Quando os homens me avistaram, me olharam admirados, mas permaneceram calmos e naturais. Perguntei-lhes, estão com alguma avaria? Então, um deles me respondeu, sim, mas logo logo estará tudo arrumado. Seu francês era correto, embora arrastado, pronunciado lentamente. 1 minuto mais tarde, a reparação havia terminado. Cada um deles se dirigiu em direção à porta de seu aparelho e a abriu. Do interior de ambas as naves jorrou uma formidável iluminação. Hesitante, dei uma espreitada pela escotilha aberta. O que mais me abalou foi a mais perfeita iluminação que eu jamais houvera visto. Não projetava nenhuma sombra e era impossível distinguir qual fosse a sua origem. No centro da cabine circular se encontrava uma espécie de poltrona, ou sofá-cama, semelhante às cadeiras de dentista, revestida interiormente com uma espécie de couro vermelho. Em frente a esta poltrona estava fixado uma espécie de posto de rádio, com 7 ou 8 botões. Na parte superior do posto se encontrava um enorme volante oval, munido de uma alavanca vertical em cada uma de suas extremidades. Este volante era de metal maciço, cheio de sinais e botões. Diversos outros aparelhos estavam montados em blocos dispostos em volta da poltrona, ou sofá-cama.
Questionei-os de novo, desta vez especificamente sobre o uso dos numerosos botões que guarneciam o painel de controle. A resposta foi bem lacônica: são para a energia. Os homens não eram de muitas conversas e poucos segundos depois, ambos se reintegraram aos seus postos. As portas das naves foram hermeticamente fechadas a partir do interior. Fiquei com a impressão de que o metal dos aparelhos, que se assemelhava a alumínio, não pesava nada e que os discos voadores estavam agora suspensos a uma distância de apenas 10 centímetros do solo, sem o tocar em nenhum ponto. Neste momento, as vigias se tornaram luminescentes e, em um segundo, os aparelhos se elevaram, sem ruídos, isto é, de suas posições horizontais, passaram instantaneamente às verticais e desapareceram verticalmente como estrelas cadentes. Depois da fulminante decolagem, ouvi um barulho de vento, como que um sopro, mas não senti nada. Barulhos de vento soprando já foram ouvidos por tantos outros observadores de discos voadores, nos mais diversos casos narrados. Sopros que tinham efeitos similares a um furacão e curvavam as copas das árvores. Mas aqui, neste caso que observei, apenas um pequeno ruído foi perceptível. Decorreram apenas 2 minutos entre o momento em que avistei estes aparelhos e o momento em que decolaram. Quando voltei a mim, não havia já nem sombra dos discos voadores. Aonde eu poderia ir? A uma delegacia? Ninguém iria acreditar em mim. Fecha aspas. No dia seguinte ao ocorrido, o Sr. Claude Blundu voltou ao local onde havia testemunhado esta estranha cena, mas não descobriu nem o mínimo traço da presença dos OVNIs, nem a grama tinha vestígios de haver sido pisada. Como calculara, os aparelhos não tinham tocado o solo, porque, caso contrário, teriam deixado uma marca circular. Que as pegadas não fossem visíveis é possível, mas um trem de aterrissagem deixa sempre, seja qual for a sua forma, uma marca na grama ou na terra.